A paz, Senhor Jesus, irmãos, como vai? Aqui é o Felipe André. Eu gostaria de estar fazendo aqui falando um pouco mais sobre o amor que Deus sente por nós. E eu vou estar usando João 17 para falar. É a oração de Jesus, né, irmãos? Eu acredito que vocês sabem. É a oração de Jesus em João 17. Em João 17, Jesus vai estar orando pela igreja, pelo povo que iria crer nele, pelas pessoas que iriam ouvir a pregação por meio de homens, é claro, mas elas iriam crer naquela palavra e elas iriam dar frutos. E eu vou estar usando também, viu, irmãos, alguns outros textos das Escrituras, né? Porque eu não vou usar apenas João 17. Eu tenho uma cola aqui e eu vou usando ela para poder falar com os irmãos aí sobre o assunto. João 17, Jesus está fazendo uma oração. E nessa oração é chamada de oração do sumo sacerdote. E o nome não está na Bíblia, mas foi apelidado dessa forma, né? Igual a oração do Pai Nosso, é a chamada de oração do Pai Nosso, né? Mas não é que era o título da oração. É um nome que foi dado para oração pelas pessoas, né? As pessoas deram esse nome. E falar a oração do sumo sacerdote faz muito sentido, porque de fato Jesus é o sumo sacerdote. E a missão do sumo sacerdote é oferecer incenso diante de Deus no dia da expiação. Então, falar que Jesus, essa oração é a oração do sumo sacerdote, faz muito sentido. E o incenso, irmãos, talvez você ainda não tenha estudado sobre esses assuntos, mas o incenso são as orações dos santos. Isso está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse fala que o incenso são as orações dos santos. E como assim? Porque na lei, irmãos, estava escrito mais ou menos assim, que tinham vários rituais, né? E um deles era oferecer incenso para Deus. E o Apocalipse está mostrando para a gente que o incenso são as orações dos santos. Então, quando a gente ora, é como se na antiga aliança, quando queimava-se incenso, hoje é como se a gente estivesse orando, entendeu? Então, é uma conversão aí do sistema de ritual para a realidade, entende? De sombra para a realidade. E isso já estava anunciado até no Salmo 141, que é um salmo muito bonito, né? É um salmo que fala para Deus guardar a boca da gente, guardar a língua para a gente não pecar. Então é um salmo muito bacana. Eu vou virando aqui, viu? Que eu vou voltar. Então, irmãos, e eu tenho que trocar a mão também. Então, irmãos, e eu gostaria também de estar falando aqui sobre a santificação. Jesus ele vai falando assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, em teu nome, e ele vai falando. E a gente precisa se apegar àquilo que Jesus está dizendo, porque ele não está falando aquelas palavras à toa. Ele está falando com um sentido. Ele está falando com o sentido da gente andar em santidade. E como que a gente pode andar em santidade no mundo que a gente vive hoje? Ele mesmo explica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Mas a palavra é por meio daquilo que se está escrito. Então a gente é santificado por meio daquilo que está escrito. Lá na lei está escrito assim, a glória do Senhor santificaria os filhos de Israel. Então é por meio da glória de Deus que nós somos santificados. E nós sabemos que a glória de Deus está falando do Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo ele habita na gente, quando o Espírito Santo habita na gente, nós vamos sendo santificados. E para o Espírito Santo habitar na gente, a gente precisa ter ouvido o Evangelho da paz, né? É necessário que pessoas que tenham sido calçadas os pés com o Evangelho da paz, elas tenham vindo até a gente, pregado as boas novas, e nós precisamos crer naquilo que nos está sendo pregado. Nos apegar com maior firmeza
nos apegar com maior firmeza àquilo que nos está sendo ensinado por aqueles que pregarem o evangelho da paz, né? E tem vários, né, evangelhos que são pregados, mas evangelhos, né, que são pregados, né? Muitos são falsos, né? Mas é o evangelho de Jesus Cristo que nos conduz para a salvação, né? Então, irmãos, nos é dado, como o apóstolo Pedro falou, nos é dado a gente precisa desejar o leite espiritual como crianças recém-nascidas. Você já viu como que um menino recém-nascido ele precisa do leite para ele sobreviver, né? O leite que a mãe dele vai dar para ele. Então, da mesma forma, a gente precisa do conhecimento para que a gente que vem de Deus, para nos ser dado crescimento para nossa salvação. Então, é através do entendimento que a gente vai tendo da palavra e de colocando esse entendimento em prática, porque santificação é isso. Santificação significa a gente estar separado para Deus, consagrado a Deus e andando em retidão, em obediência aos caminhos dele. E a partir do momento que a gente vai entendendo esses assuntos e a gente vai colocando em prática, que isso vai nos sendo dado crescimento espiritual para a nossa salvação. Irmãos, a gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades que nos são ditas. Isso que está escrito. Irmãos, eu vou trocar de lado aqui com minha mão e vou ler. O Senhor Jesus, irmãos, ele estava fazendo uma despedida, porque ele iria voltar para o Pai. Lógico que não seria instantaneamente, depois que ele acabou de falar isso, ainda levou alguns dias, vamos falar assim. Quando eu digo isso, porque Jesus ele morreu, né? Aí ele ficou lá 3 dias no Sheol, depois ele iria ressuscitar, depois ele iria passar 40 dias tocando trombetas, vamos falar assim, né? Ele iria passar 40 dias ensinando a palavra, ele iria passar 40 dias ensinando os discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Isso está escrito em Atos 1. Eu falei tocando trombetas porque o significado espiritual de tocar trombetas é pregar o evangelho. Então, se você prega o evangelho, é como se você estivesse tocando trombetas na antiga aliança. É mais ou menos isso. Irmãos, também está escrito que Jesus, aí um pouco antes ali do Pentecostes, né? O Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus, né? Então, ele estava fazendo uma despedida ali em João 17, né? Porque ele está explicando os discípulos dele, que ele ora pelos discípulos, ele, né, ora ao Pai, pede para que eles sejam guardados e tal. E aí no dia, um pouco antes do Pentecoste, ele iria ascender aos céus. Mas o que acontece é que o Senhor Jesus, ele está falando que ele vai voltar para o Pai. Ele veio do Pai, se fez carne e volta para o Pai. Ele vai voltar à direita de Deus. Porque muitas pessoas, elas ainda acabam bagunçando eu poderia dizer, né, a doutrina da ressurreição, porque eles acreditam que Jesus ressuscitou de uma forma espiritual, né, de uma forma simbólica, né? Então a ressurreição de Jesus, ela seria só algo simbólico, né? Isso que as pessoas acabam imaginando quando elas escutam a gente falar de ressurreição, eles imaginam numa ressurreição simbólica, né? E isso acontece porque o diabo trava o entendimento dos incrédulos, né? E isso é normal. É normal os incrédulos terem o entendimento travado, né? Eu digo isso porque eu já passei muito por isso, irmãos. E ainda passo. Tem coisas que... ou melhor, né? Eu ainda passo, mas eu vou explicar essa situação. Mas o que eu quero dizer é que quando eu não cria, né? Eu ainda não cria, você não consegue entender as coisas. Agora, a partir do momento que você crê, aí vai te dando crescimento espiritual, havendo um crescimento espiritual na sua vida, né? Você começa a transbordar do pleno conhecimento de Deus. Mas, mesmo que você seja crente, você creia, né? Melhor dizendo, você creia,
ainda que você creia, muita coisa ainda continua bloqueada. E isso não é bacana, porque a punição de quem não crê é ter o entendimento cegado por Satanás. E isso é justo. A partir do momento que a pessoa ouviu a palavra da fé e ela não creu, Satanás vai bloquear o entendimento dela. Ela não vai... Quando a gente começar, eles ouvir falar, a gente falando que Jesus é o Cordeiro e tal, ninguém vai entender o que nós estamos falando. Mas a partir do momento que a pessoa ela crê na palavra e ela ainda não entende, tem alguma coisa de errado. E isso acontece por causa das nossas poucas orações, irmãos. Uma das coisas que Jesus está fazendo em João 17 é orando. E o que ele está pedindo nessa oração? O Senhor Jesus está pedindo para que eles, rogando por nós, não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. O Senhor Jesus disse essas palavras. Então, se ele estava rogando, por que Jesus não rogou por todo mundo? Porque o mundo não iria crer, mas ele está rogando por aqueles que me deste, ou seja, aqueles que iriam crer quando ouvissem a palavra. E isso pode levar anos para uma pessoa ela ouvir a palavra e ela levar anos até ela se converter. Mas no momento em que ela se converter, a oração de Jesus vai ter poder na vida dela. Entendeu? Então, eu vou pegar meu caderno aqui que eu vou falar também de porque o apóstolo Paulo, ele orava incessantemente pelas igrejas. O apóstolo Paulo não orava em si pelo mundo. É lógico, sim, irmãos. A gente pode orar por uma pessoa para que ela possa ser salva e tal. Mas o nosso foco não é, eu não rogo pelo mundo, mas eu me rogo por aqueles que tu me desses, porque são teus. Está escrito em Colossenses 4, versículo 12, escrito assim, que Epáfras orava para que os colossenses se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras, ele pregou ele formou uma igreja em Colossos, né, em Colossenses, em Colossos, que é o nome da cidade, e ele formou uma igreja lá, e ele orava, e ele não simplesmente pregou igual a gente faz, né? A gente prega para a pessoa e a gente depois abandona ela. Ele não fazia assim, né? Os apóstolos não faziam assim. Ele pregou, formou a igreja e ainda orava para que eles se conservassem em pleno conhecimento do Senhor. Está escrito em Colossenses 1, versículo 9 também, que o apóstolo Paulo orava incessantemente para que eles transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade em toda essa palavra de sabedoria e de entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então existia um propósito pelo qual eles deveriam ter entendimento. O entendimento por si só, ele não nos justifica, embora esteja escrito lá em Oséias, né? O meu povo perece por falta de entendimento, mas o entendimento por si só, ele não justifica ninguém. É necessário o entendimento ser... É necessário que o entendimento venha a ser combinado, vamos falar assim, né? Com a prática daquilo que está sendo ensinado. O Senhor Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, ele falou assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Agora, aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato. Não seja insensato. Insensato que edificou a sua casa na areia. E veio os ventos, as chuvas, um monte de tempestade e derrubou. E a casa na rocha também sofreu a tempestade, mas ela não caiu. E a rocha é Cristo, a pedra é Cristo. Irmãos, eu também gostaria... Então, vocês conseguem entender o quão grande é o mistério do Evangelho. A partir do momento que a gente começa a andar em santificação para o Senhor. O Senhor Jesus chamou o Pai, nessa oração, de Pai Santo e Pai Justo. Pai Santo, guarda-os
para que eles sejam um, para que eles andem em unidade. O Senhor Jesus falava essas palavras. E ele também falou para que, Pai Santo, guarda-os em teu nome. O Senhor Jesus fala muito nessa oração, né, em teu nome, nome. Essa ideia do nome, ela aparece muitas vezes nessa oração. E o Senhor Jesus está falando, nome não é simplesmente Deus, mas o nome está falando, irmãos, também de algo muito maior do que isso. Está falando da identidade, que Deus viesse a nos guardar pela identidade dele, pela autoridade, entende? Mas quando a gente fala em nome de Jesus no final da oração, não é simplesmente, sei lá, algo para aumentar a oração, uma frase. Lógico que não. Quando a gente fala em nome de Jesus, é com a autoridade que ele nos deu dos céus. Porque, então, irmãos, a gente vai sendo cada vez mais aperfeiçoado no amor de Deus. Isso que é o importante. E a gente só pode ser aperfeiçoado no amor de Deus a partir do momento que a gente conhece o nome dele. E conhecer o nome de Deus é conhecer a pessoa de quem é o Pai, sabe? Jesus está falando ali que nos fez conhecer o nome do Pai, mas o nome não é simplesmente você falar Pai ou falar Deus, mas é você conhecer a pessoa do Pai, a essência dele. E assim você vai sendo cada vez mais aperfeiçoado em amor. Entendeu, irmãos? Então, eu agradeço aí pelos irmãos poderem estar acompanhando meus vídeos e eu peço para que Deus venha abençoar cada um de vocês cada vez mais. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por acompanhar o vídeo.